A fascinante e surpreendente história do calçado. Gente, meu amigo sapateiro, minha amiga sapateira, se você ou alguém curioso tá com vontade de conhecer um pouco da história do calçado, esse texto ele não é totalmente meu. Em partes ele era em inglês, foi publicado em abril de 2013 e aí esse mês de novembro de 2018 eu traduzi e estou tentando passar esse conhecimento. É um conhecimento interessante, histórico, certo? Você acredite ou não, o sapato, o calçado, enfim, ele é alguma coisa que tem pelo menos 40 mil anos. 40 mil anos. Você imagine que em tempos em que as pessoas andavam de, sei lá, não tinha calçamento, não tinha tapete, andavam pelas pedras, pelos matos. E aí o que é que se fez? Primeiro, assim, enrolou com imbira. Quem é que conhece imbira? Com um pedaço de cipó, enrolou um pedaço de casca de madeira no pé e foi embora, certo? Agora, com o passar do tempo, veio-se o couro. No começo, o couro não era curtido, ele era simplesmente pego um pedaço e, sabe, enrolava-se nos pés para evitar os cortes. Agora, mais ou menos ali pelo um período já de 10 mil anos antes de Cristo, as pessoas começaram a mais ou menos costurar, começaram a curtir o couro, que o que causava mais conservação e o cheiro ficava melhor, né? Aí passou-se a fazer-se o sapato, costurar-se o sapato e mandar bala. A maioria das pessoas usavam ali por volta do século XVII na Europa, a maioria das pessoas usavam sapato preto. Por que a maioria? Porque era a maioria pobre, certo? O salto era feito de couro, certo? Era variado. Agora, os aristocratas, as pessoas mais ricas, tinham saltos feitos de madeira, que era um pouco mais leve. Começou-se a fazer também sapatos de seda. O sapato masculino e feminino, até o ano de 1800, eram mais ou menos iguais. Não tinha muita coisa para variar no estilo, no calcanhar, enfim. Aí começou-se a modificar a partir de 1800 e tanto. Aí começaram a popularizar-se as botas, certo? Depois, com o tempo, aí foi se criando padrões, principalmente para o sapato masculino. Foi no século XIX, no começo desse século XIX, por volta de 1800, que inventou-se coisa como a altura do sapato, do salto do sapato masculino, que estabeleceu-se em 1 polegada. Agora, outra coisa que não tinha era uma numeração para os sapatos. E aí o rei Eduardo I, que baseado no pé dele, inclusive existe a medida, uma medida internacional conhecida como pé, que, aliás, agora eu nem me lembro qual é o valor dessa medida. Mas você procura, você encontra. Baseado no pé desse rei. Até 1850, ou seja, metade do século XIX, os sapatos eram retos. Você pegava seu par de sapato, se você quisesse calçar no pé direito, você calçava. Se você quisesse calçar no pé esquerdo, também você podia, porque eles eram retos. Aí, a partir daí, de 1850, que começou-se a diferenciar, certo? Foi-se já no século XX que os sapateiros começaram a perceber que conforto também era bom. Então, passou-se a usar sapatos diferenciados. No século XX, o sapato mudou drasticamente.
de década para década. Isso se deveu muito mais por causa dos avanços tecnológicos. Você passou a ter máquinas de costura, processos de fabricação que tornava mais simples o feitio em massa dos sapatos, certo? Durante a Grande Depressão, os sapatos pretos e marrons eram o que dominavam o mercado, principalmente o mercado americano. Pouco depois apareceram os sapatos Oxford. Esse Oxford é o nome de uma cidade, o nome também de uma escola, uma universidade na Inglaterra. Surgiu no ano de 1640 na Inglaterra e recebeu o nome porque ele era popular entre os alunos. Embora os estilos de calçado masculinos não tenham mudado tanto, os femininos teve uma mudança enorme. Eles passaram a ser mais sofisticados, arqueados, eu quis dizer, os saltos mais finos, mais delicados, à medida que o tempo foi passando, né? Porque no século XX, principalmente da segunda metade do século XX, 1950 aproximadamente, a presença das mulheres nos locais de trabalho, nos escritórios principalmente, aumentou, e nos anos 70 aqueles sapatos plataforma eram extremamente populares entre as mulheres. Hoje nós temos Anabela, mas nos anos 80 diminuiu um pouco. As tendências dos sapatos masculinos, no entanto, são mais estáveis, não mudam tanto. Basicamente um Oxford, um mocassim, uma coisinha, sabe, aquele sapato mais clássico. Hoje em dia existem sapatos para toda ocasião, para todo humor, para toda preferência. Teve assim alguma coisa que fez com que os designers, com que me faltou a palavra, mas é o pessoal que desenha sapato, e olha que eu já fiz curso disso, hein? Mas o camarada, a pessoa, a mulher que desenha, quem desenha o sapato, passou a perceber que a estética é bacana, mas o conforto é extremamente importante. Você tem, lógico, personalidades como aquela Lady Gaga, ou mesmo a mais velha que ela, Madonna, que desenham para ela uns sapatos esdrúxulos, diferentes, esquisitos, mas basicamente sapato é sapato, não tem muito o que mudar neles. Tem alguns que são bem esquisitos, certo? Então, por enquanto, é isso. Só para dar um prosseguimento, vamos falar sobre o sapato no Brasil. É interessante que ali em 1808, quando a corte portuguesa veio para o Brasil, e essa parte não é importante para nós agora, trouxe também a moda do sapato, né? Era interessante também que eram épocas, em tempos que o negro escravizado no Brasil, ele era proibido de usar sapatos. Inclusive, né, se ele usasse sapato, ficaria um pouquinho mais fácil para ele sair correndo mata adentro. Então ele era proibido. E aí, por conta disso, só como curiosidade, quando o camarada se tornava um negro forro, um negro liberto, uma das primeiras coisas que ele fazia com o dinheiro que ele conseguisse era comprar um par de sapatos. Só que você se tornou adulto sem nunca ter usado sapato. Quando você compra um par de sapatos, eles vão doer nos seus pés. Quando eles doem nos seus pés, o que vai acontecer? Eles vão ficar pendurados na parede. É uma coisa interessante. Na corte, lá no Rio de Janeiro, o Brasil, enfim, tinham diversos sapateiros no século XIX, mas o pessoal achava por bem de mandar buscar sapato na Europa, certo? Porque era chique. O brasileiro sempre teve essa coisa de gostar do que é importado. Houve um período muito interessante da nossa sociedade, que as pessoas compravam um sapato, comprei na Europa, comprei nos Estados Unidos, em USA, e aí vira lá, quando vai olhar na etiqueta, o sapato feito em Franca, que o sapato brasileiro é, sem dúvida, um dos mais bem feitos,
certo? Até o começo do século XX, principalmente as mulheres usavam as botinas, mesmo que o vestido tivesse um comprimento que arrastava no chão. Agora, depois da guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, aí a maneira de se calçar mudou um pouquinho, né? Porque aí você passou a ter um sapato para passear, um sapato para praticar esporte, inclusive um calçado, um sapato, um tênis shoe, um sapato para jogar tênis, um sapato para jogar futebol, né? Chuteira. Aí você tem chinelo. Tem algumas mulheres que pensam que são como uma centopeia, mas não são. Elas têm 2 pés. Lógico que existe a possibilidade das pessoas que só têm um pé.